Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de algumas propriedades importantes do Box Model aqui. A gente já viu um pouco sobre o Box Model, a gente entendeu que naquela caixinha que a gente pode observar aqui, a gente pode ver o Content, né, Size, que é o tamanho do conteúdo, o Padding Size, que é, ou chama também na MDN de Padding Edge, ou Padding Size, né, o tamanho do padding aqui, que é de fora do conteúdo, o tamanho da borda, que é no caso de fora do conteúdo e do padding, e o tamanho da margem. Sendo que a parte do conteúdo vai até o tamanho do padding, e aí a borda é adicionada, acrescentada, dependendo de uma propriedade que a gente vai ver, e a margem é transparente para empurrar o elemento para fora, beleza? Mas a gente vai ver, tem alguns comportamentos também que a gente pode mexer no margem. Depois a gente vai ver isso numa aula específica. Nessa aula a gente vai focar só no Box Model, beleza? Então, no Box Model aqui, deixa eu te mostrar um negócio interessante. Vamos começar a criar alguma coisa. Vou criar uma div, class, vou chamar de texto aqui, só pra gente ter alguma coisa. Vou colocar um H1 aqui, Loren, e vou colocar um P aqui dentro dessa div com Loren também. Deixa eu deixar juntinho aqui, Loren. Beleza, então a gente já tem um certo conteúdo aqui. Deixa eu colocar aqui. Você tá vendo que a tela aqui do navegador tá pequenininha, porque eu vou colocar mais conteúdo aqui. Então, vou deixar mais ou menos assim, até um certo ponto que você consiga ver o que está aqui na tela. Beleza? Mas essa aula aqui é mais para você entender mesmo o que acontece aqui. Então, dupliquei dois conteúdos aqui, né? Esse conteúdo aqui, como eu utilizei div, no caso, a gente já viu isso anteriormente, a div tem um comportamento de display block. Se você conferir aqui, ó, a div nossa tem um comportamento padrão de display block, o que significa que a div ela vai aceitar qualquer tamanho que eu passar para ela e ela também vai ocupar a largura inteira da tela aqui, independente se eu tiver espaço sobrando ou não aqui, beleza? Então, por exemplo, se eu colocar essa div com algum tamanho específico, a gente já vai fazer isso, você vai ver que mesmo assim, essa outra div que está aqui embaixo não vai colar nela, beleza? Então, o que controla isso é essa propriedade, display. Deixa eu te mostrar aqui, ó. E aí, vamos começar a fazer o nosso texto aqui, e aí eu vou falar para a minha div aqui. Só para ficar redundante, tem vários tipos de display, e aí já você vai entender o porquê que eu estou falando desse display aqui. Isso aqui é o padrão, display block, ou seja, ela é um bloco. Então, tudo que eu passar de largura, altura, padding, essas coisas relacionadas a tamanho, vão ser aplicadas exatamente quando eu mandar. Tem outros tipos de conteúdo, por exemplo, um conteúdo que é inline, que fica, por exemplo, aqui dentro de um parágrafo, é também uma propriedade do display, só que essa propriedade que tiver inline, no caso, não pega tamanho, ela não pega nem altura e nem largura. Por exemplo, ó, nessa div aqui, eu vou colocar um background aqui nela, ó, de red. A gente já cansou de fazer isso, né? Mas é só para você ver o que está acontecendo aqui. Então, você vê que são duas caixas, né? Porque eu tenho o comportamento de block aqui. Se eu falar assim para uma das divs, ó, eu quero que uma das divs, e aí isso aqui, ó, eu já vou te falar já, mas isso aqui, quando eu falo em largura e altura, eu tô falando da parte do Box Model do conteúdo, tá? Então, é essa parte interna aqui. E aí a gente já fala quais são as propriedades que afetam somente a parte interna aqui. E como a gente pode mudar também esse comportamento. Então, aqui, ó, se eu falar que essa div vai ter 50% de largura, quer dizer 50% da largura que ela ocupa aqui. Então, se eu falar 50%, eu salvei no navegador, queria salvar aqui. 50% do espaço que ela tem. Então, em teoria, eu poderia colocar outra div aqui do lado, né, no caso. Porque se eu tenho 50% do espaço sendo ocupado aqui, sobrou 50% aqui. Em teoria, se a gente fosse pensar assim na conta lógica, essa outra div poderia ocupar esse espaço aqui. Mas como essa div tem um comportamento de display block, ela tem essa tendência de ocupar o espaço todo que ela tiver aqui. A gente pode mudar esse comportamento, a gente já vai ver isso em outras aulas, mas nessa aula eu quero focar só no Box Model aqui. Porém, todos os elementos, você pode falar qual que é a propriedade display desse elemento. Então, se essa div, por exemplo, fosse inline, que é a mesma coisa que a gente tem num texto aqui ou num span, você vai ver que o comportamento é diferente.
Então, se eu colocasse inline aqui, o que acontece é que a minha div passa a não pegar nenhuma configuração mais de tamanho aqui que eu coloquei, né? Então, como ela não pegou um tamanho, ela também não pegou um fundo e não pegou essas outras coisas, beleza? Porque o navegador vai entender que essa div aqui é inline, ela é para ser, entre aspas, continuada aqui. Então, eu posso colocar o tamanho que eu quiser aqui, ó, 100 pixels, nada é afetado. Posso colocar height também de 100 pixels, nada é afetado, beleza? Então isso é importante saber, porque às vezes você está aplicando largura em altura em determinado elemento e você não está vendo nada acontecer aqui. Então verifica a propriedade display desse elemento que você está checando. Se for inline, quer dizer que esse elemento não vai pegar essas propriedades que a gente está falando aqui, especificamente do box model, beleza? Do tamanho aqui no caso. Então, dito isso, a gente vai deixar a div como display block. Ela já é, por padrão, display block, ok? Então, o que aconteceu aqui? Eu falei que essa div aqui tem display block, ficou redundante, beleza? Então, só estou sendo específico, porque ela já vem em todos os navegadores com a propriedade display block ativa. Você está vendo um negócio interessante aqui também, né? Por exemplo, vou colocar 200 pixels de largura e altura só para aumentar um pouquinho e você vê que o conteúdo não coube aqui dentro, né, no caso. Então, se esse conteúdo não coube, ele vai, por padrão, passar para fora da div aqui. E aí a gente tem como controlar esse conteúdo aqui, como que ele vai se comportar quando esse conteúdo passar para fora. Por exemplo, aqui ele está passando para fora, para baixo. Então, quer dizer que ele está passando para fora no eixo X, né, no caso, que é esse eixo aqui na vertical. Se eu quisesse falar que esse conteúdo aqui não pode passar para fora dessa div, eu posso utilizar a propriedade overflow. Então, overflow aqui, hidden, significa que o que passar para fora dessa div vai estar escondida. Não quer dizer que ele não está na página, quer dizer que ele só está escondido, beleza? Uma outra coisa que eu posso fazer é colocar overflow no caso, e aí eu posso escolher qual eixo que eu quero. Por exemplo, eu quero o eixo Y, né, que é no caso aqui eu não lembro se eu falei anteriormente eixo X ou Y, mas o Y é no caso, vertical, e o X é o horizontal, beleza? Então, se eu pegar no eixo Y aqui e falar que eu quero overflow scroll aqui no caso, agora eu posso rolar o conteúdo dessa página aqui, só do que passou para fora aqui. Mas aí eu tenho um negócio estranho. Por exemplo, se não passasse, eu iria ter essa barra do mesmo jeito aqui, ó, você tá vendo? Então eu posso falar também para ter um overflow alto aqui no eixo Y. E aí o que acontece aqui? Eu coloquei errado aqui. E aí o que acontece aqui, na verdade, é que essa barrinha aqui só vai aparecer quando o conteúdo passar. Se o conteúdo não passar, eu não tenho nada para rolar aqui. Beleza? Então eu tenho essas propriedades, caso você tenha dúvidas sobre isso. Então, no Box Model, eu vou deixar as minhas caixinhas ali com overflow Y alto. A gente pode colocar todo overflow alto aqui no caso, porque aí se passar também para a lateral, a gente vai ver isso aqui. Beleza? Quais que são as propriedades do Box Model que controlam o conteúdo, o tamanho do conteúdo aqui? As propriedades, se você deixar o navegador como padrão, não mudar nenhuma configuração, as propriedades que controlam o tamanho do conteúdo aqui são width, height, e eu tenho mais algumas que eu posso falar também. Por exemplo, uma outra que eu posso utilizar é max width. Eu vou colocar 100% aqui só para por enquanto, depois a gente muda esse conteúdo. E eu tenho também max height, beleza? Max height. Vou deixar também 100%. Só para a gente ver aqui o conteúdo. E depois a gente vem mudando isso aqui. Além de max, eu também tenho min, por exemplo. Então eu vou colocar min, essas duas aqui. Vou colocar como 0 e 0. Ou seja, o tamanho mínimo dessa div vai ser 0. Ou seja, nada, né, no caso. Ou poderia ser alto aqui também. Mas aqui vamos entender essas propriedades. Então todas elas, deixa eu colocar o height junto com o width aqui, só para a gente ver melhor. E depois a gente vai olhar essas aqui. Então, width e height significa o tamanho que eu quero para o meu elemento. Então, se eu quero um tamanho de 200, a gente está tratando de pixels aqui. Pixels é uma unidade mais fácil da gente entender, porque é realmente o tamanho em pixels que a gente está vendo aqui na tela. Então, se você medisse isso aqui com algum editor de imagem, por exemplo, você vai ver realmente o tamanho de pixels real aqui.
Mas tem outras unidades de medida, como porcentagem, por exemplo, e várias outras também que a gente vai ver posteriormente, as mais importantes. Mas aqui, ó, a gente está tratando em pixel. Então, se eu quero que o conteúdo tenha 200 pixels de largura, esse conteúdo aqui vai ter 200 pixels de largura. Se eu quero que ele tenha 200 pixels de altura, eu posso falar que ele tem 200 pixels de altura. Agora, eu posso também fazer um design mais responsivo. O que seria esse responsivo? Eu posso vir aqui e falar assim, ó, à medida que o meu navegador mudar de tamanho, por exemplo, se uma pessoa abrir meu site num celular, num tablet ou no navegador, e dependendo do tamanho da tela do computador dela, eu posso usar essas outras coisas aqui, ó. Então, por exemplo, suponha que eu queira falar, olha, a minha largura aqui da minha tela é 100%. O que significa 100%? É o que já vem por padrão, é a largura total que tiver disponível na tela. Então, se eu aumentar o meu navegador, o máximo que eu aumentar, ele vai em 100%, e se eu diminuir o meu navegador o máximo possível, ele vai sempre ocupar a largura total da página. Beleza? Então, isso aqui é uma largura de 100%. Mas pode acontecer de eu não querer que, quando o navegador tiver, por exemplo, desse tamanho, que essa tela aqui é de 1920 por 1080, se eu tiver numa tela de 4K, vai ser maior ainda, se eu tiver numa tela de 8K, vai ser maior ainda. Então, às vezes, fica difícil para uma pessoa navegar no seu site, se ele tiver muito largo. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Você pode marcar uma largura opcional aqui, né, no caso. Então, para eu colocar uma largura máxima, eu posso fazer assim, ó. Olha, eu quero que a tela seja 100% de largura, e isso a gente está falando do conteúdo aqui, mas eu quero que o máximo aqui seja, por exemplo, 600 pixels. Um exemplo só, tá? Então, essa aqui vai ser a largura máxima. Você vai ver que eu posso diminuir o meu navegador. Deixa eu colocar maior para você ver melhor. Vou colocar 900 pixels. Então, se eu abrir o meu navegador, vou abrindo. Quando aqui no meu navegador chegar a 900 pixels, você vai ver que ele vai parar de crescer. Então, chegando, ó, chegou aqui a 900 pixels, no caso aqui, o meu navegador foi a 1000 e mais de 1000 aqui. Estranho, eu acho que eu tô com zoom. Porque eu tô com zoom, desculpa, gente. Então, às vezes eu não consigo te precisar aqui os pixels, beleza? Porque eu tô com zoom aqui justamente para você ver. Mas, em teoria, quando o meu conteúdo chegar a 900 de largura, aqui no caso, a minha div vai parar de crescer e vai fixar o tamanho dela, beleza? Aí eu posso mandar essa div se ajustar ao meio utilizando a propriedade margem. Para eu fazer isso, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu voltar aqui, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, porque como eu tô com zoom, eu tenho que arrastar muito a tela para eu ver realmente os 900 pixels. Então vamos deixar em 600, você vai ver que em algum momento, ó, ela para de crescer e fica aqui. Se a gente observar isso aqui, por eu estar com zoom, ela tá realmente com 600 pixels aqui, ó, no conteúdo. Beleza? Então, vou voltar aqui como estava, e para a gente ajustar essa div ao meio, a gente utiliza a propriedade margem com a esquerda e a direita de modo automático. Ficaria mais ou menos assim, ó. Margem, e aí eu posso configurar o que eu quiser para cima e para baixo, aqui no caso, mas a esquerda e direita fica alto. Então, geralmente, você vai ver isso aqui como 0 alto, beleza? Esse alto aqui, ele vai fazer a minha div se ajustar ao meio da tela. Beleza? Então, ela vai ficar aqui ao meio da tela sempre, porque eu coloquei essa propriedade e essa propriedade como automática, e aí ele se ajusta aqui automaticamente, beleza? Também a gente pode ajustar na altura também, se a gente quiser, mas aqui pra gente vai só complicar a nossa vida. Beleza, então a gente entendeu o que é o max width. O max height é a mesma coisa. Suponha que eu fale que eu quero que minha div tenha 100% do tamanho aqui, ó. Aqui eu não consigo fazer isso aqui, ó. Eu quero que toda div tenha 100% do tamanho do navegador e não pegou aqui. Na verdade, a gente não consegue fazer essa configuração porque tem outros elementos segurando essa div aqui. Então, por exemplo, se eu observar aqui, ó, você vai ver que eu tenho o body aqui, ó, que tá desse tamanho aqui, ó. Você tá vendo ali, ó?
é só do tamanho do conteúdo. E o HTML também é só do tamanho do conteúdo. Em teoria, se a gente fizer alguma coisa assim, daria para configurar, mas mesmo assim não costuma funcionar. Então, se eu colocar height, HTML e body com height de 100%, agora você vai ver que a minha div consegue atingir 100% do tamanho do navegador. Mas em alguns casos isso aqui não costuma funcionar, e então a gente usa uma outra unidade de medida que a gente vai entender que é a unidade de medida da viewport. Beleza? Mas aqui o que eu estou falando é o seguinte, olha, as minhas divs tem o tamanho do viewport, 100% do viewport que a gente está vendo aqui, o 100% do tamanho da tela. Então, se a minha tela está desse tamanho, a minha div tem que vir daqui. Aqui eu tenho uma margem padrão do body, porque eu não resetei. Mas tinha que vir daqui até aqui. E aí, se eu descer, a outra div é o mesmo tamanho, que é o 100% do tamanho do viewport aqui no caso, beleza? Só que eu também tenho a propriedade de max height. Então aqui, se eu falar max height de 500 pixels, ele não vai passar de 500 pixels aqui para mim. Aqui eu tô com zoom, mas você vai ver que ele vai tentar ir a 100%. Na hora que chegar em 500 pixels de altura, ele vai travar aqui no max height. E assim também eu tenho min. Por exemplo, suponha que eu não tenha conteúdo dentro dessa div aqui. Então, eu não tenho dentro de uma das divs aqui, eu não tenho conteúdo. E aqui eu já estou falando um height aqui de 100% no caso aqui. Então, ele já está pegando aqui. Mas eu poderia também desativar essa configuração aqui. E você está vendo que a div que não tem conteúdo não apareceu aqui no caso, ó. Ela não está aparecendo em nada aqui no caso. Eu vou colocar uma margem no topo e embaixo, aliás, só embaixo aqui, ó. E aí eu vou colocar em cima nada, na lateral vai ser automático para a gente ficar no meio da tela. E embaixo eu vou colocar uns 50 pixels só para diferenciar uma da outra. Você vê que ela está aqui, mas ela não aparece. O fundo dela não aparece. Por quê? Porque ela não tem conteúdo e ela tem um min height, aqui a altura mínima, de 0, então ela não ocupa nada. Mas se eu falar que ela tem um min height, ou seja, se ela não ocupar a altura mínima, se ela não chegar na altura mínima que eu quiser, eu posso falar que ela tem a altura mínima de 100 pixels. Ou seja, mesmo que não tenha nenhum conteúdo, a altura mínima dessa div vai ser 100 pixels. Então aqui a gente tem altura mínima de 100 pixels, altura máxima de 500 pixels. E se em algum momento o navegador for menor do que essas larguras aqui, essa largura aqui especificamente, 500 pixels, ela vai atingir 100% do navegador, beleza? Então é basicamente isso que a gente está falando aqui. Então essas propriedades que eu te falei aqui, width, height, max height, min width e min height, elas controlam o tamanho do conteúdo aqui, então no meio, beleza? E aí eu tenho como especificar algumas coisas. Por exemplo, geralmente a gente vai colocar um padding, que também é do Box Model, que é um enchimento nessas divs aqui. Então geralmente a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido para colocar um enchimento nessa div. Então suponha que eu coloque um padding de 50 pixels. Isso quer dizer que, ó, agora eu tenho 50 pixels em todos os cantinhos aqui de enchimento. E aí, como a gente falou lá na aula de Box Model, o background, ele acompanha esse enchimento. E eu também posso colocar uma border. Então, border, sei lá, vou colocar uns 5 pixels, solid, black. E aí, ela cresceu mais ainda. Nesse caso aqui, a configuração dessa div aqui tá o seguinte, eu tenho uma configuração que chama Box Sizing. Essa configuração de Box Sizing vem por padrão com Content Box, ou seja, toda a altura, largura, max width, tudo que é relacionado à altura e largura só trabalha o conteúdo. Então quer dizer que o meu conteúdo vai seguir isso tudo que eu estou falando aqui, de altura e largura, seja para altura e largura direta ou max e min também. Beleza? Mas eu posso mudar esse comportamento. Geralmente, eu gosto de utilizar só para te explicar aqui, o Content Box, quando eu utilizo Content Box, significa que border, padding e margem vão ser somadas ao conteúdo. Beleza? Então, você vai quando você colocar um padding, você vai acrescentar mais conteúdo à largura e altura que você falou. Quando você colocar um border, você vai acrescentar conteúdo de borda, além do conteúdo, você vai ter o padding e a borda. Quando você colocar margem, você vai ter o tamanho do conteúdo que você fixou aqui, aí mais o conteúdo do padding, mais o conteúdo da border e mais o conteúdo da margem.
Beleza? Então, esse Content Box, ele cresce para fora a sua classe. O que você está controlando aqui de largura e altura é o conteúdo, que é o que a gente viu novamente aqui, beleza? E o padding vem aqui, border e margem aqui de fora aqui, beleza? Aqui eu tô no parágrafo, né? Mas se você quiser realmente ver, ó, eu tenho aqui largura que eu coloquei. Ali eu tô em porcentagem, por isso que eu não tenho dados precisos, mas eu tenho padding em todas as laterais de 50 pixels. Se a gente passar aqui, ó, para fora da div, eu tenho margem de border de 5 pixels e eu tenho aqui margem também. Essa margem aqui tá negativa no caso aqui porque ela tá passando aqui para fora do conteúdo aqui. A gente pode utilizar valores negativos para margem também. Beleza, então a gente entendeu o Content Box. A gente só tá trabalhando o conteúdo. A gente tem também o Padding Box. Então, se eu quisesse que o padding fosse acrescentado para dentro, mas a borda e a margem continuassem para fora, eu posso utilizar Padding Box, aqui no caso. Beleza? E daí o que muda aqui no caso é só que o padding vai passar a ser acrescentado para dentro aqui. Então, nesse padding box, a width e height inclui o tamanho do padding, mas não o tamanho das margens e da borda aqui, em teoria. Beleza? Mas não é isso aqui que eu costumo utilizar, porque pode ser confuso também. Então, o que eu prefiro mais utilizar, e na verdade eu já configuro todos os elementos assim, é o border box. Beleza? O border box, ele já é diferente dos dois que eu te falei, porque agora ele, toda vez que você falar largura e altura e todos os relacionados com altura e largura, você vai estar também falando de borda e de padding. Beleza? Então, se você falar que uma div tem 100 pixels, é 100 pixels para a largura e altura do conteúdo, mais a largura e altura do padding, que você falou, que são todas as laterais, né? O topo, a direita, embaixo e a esquerda, e a largura e altura da borda, tudo incluída aqui no mesmo esquema aqui, né? A única coisa que não entra aqui, que não vai entrar em nenhuma das coisas que você falar, é a margem. A margem sempre vai ser para fora do conteúdo, até porque faz sentido, porque você quer empurrar o conteúdo para longe de outro conteúdo, beleza? Então, por isso que a margem sempre vem para fora, beleza? Então, o controle as propriedades que a gente utiliza para controlar o Box Model aqui são, para conteúdo, aqui, o conteúdo da div, a gente vai utilizar width, height, e aí se a gente estiver utilizando box size em border box, a gente também vai estar falando de padding e border, beleza? Se a gente estiver no content box, esse padding vai ser somado, border vai ser somado e o margin vai ser somado. Se a gente estiver falando de padding box, o padding vai ser utilizado com o tamanho também, né? A altura e o padding, mas a borda e a margem vão ser somadas para fora do seu conteúdo. Beleza? Então, para a gente controlar o conteúdo, são essas propriedades aqui. Para a gente controlar padding, eu tenho toda o padding box, no caso ali, né? Eu tenho todas as partes do padding, então se você for no Visual Studio Code e falar, por exemplo, que você quer um padding específico, porque você pode colocar padding, que é um shorthand, no caso, você pode controlar todos os padding do topo, da direita, de baixo e da esquerda. Você pode também falar especificamente padding left, olha, eu só quero padding left de 50 pixels. E aí o padding só vai ser aplicado na lateral esquerda. Ah, eu quero padding, outra coisa aqui, é só você conferir no Visual Studio Code, ó. Eu tenho padding left, top, bottom, right, tem mais algumas outras coisas aqui, no caso, para a gente mexer com essa propriedade. Mas o principal aqui é top, bottom, left e right, beleza? E aí, se você quiser utilizar o atalho, vai ser top, right, no caso, vou colocar 5 no right, 15 embaixo e 1 na esquerda, beleza? Então, é topo, no caso aqui vai ser topo, direita, embaixo e esquerda, beleza? Isso aqui já é um atalho que é mais comum da gente utilizar também. E um outro atalho seria eu falar só no eixo X, Y aqui, né, no eixo vertical, ou só no eixo X aqui, que é o eixo horizontal. No eixo X, eu posso passar duas propriedades aqui. Esse é o eixo X, então em cima e embaixo vai ter 10 pixels, e esse é o eixo Y. Então, das laterais vai ter 5 pixels aqui, beleza? Então, o padding é só controlado pelo padding mesmo. A outra propriedade que eu tenho, similar ao padding, muito similar na verdade, é margem. Só que a única diferença é que o padding enche o elemento, então o background do elemento vai junto com ele. A margem empurra o elemento para longe de outro elemento. A gente pode mudar o comportamento da margem também, a gente vai ver isso em outra aula.
mas somente a propriedade margem controla a margem do box model. E a gente tem também border. E border, a gente tem esse atalho aqui, que seria a largura da borda. O estilo, eu tenho vários estilos de borda aqui. Por exemplo, aqui não está falando, aqui ele está me falando de cor. Mas os estilos aqui são solid, dotted, no caso, double. Por exemplo, se eu colocar double, fica uma borda dobrada aqui, tá vendo? Eu posso colocar dotted. Tem alguns estilos aqui que eu posso utilizar. Então, isso aqui vai ficar com os pontinhos ali. Eu posso, inclusive, fazer assim, ó. Eu quero que a borda, se eu quiser mandar sozinho, a largura da borda, width, vai ser 5 pixels. O estilo da borda, border style, tem várias propriedades. Eu posso controlar cada um dos lados. O border style vai ser, por exemplo, groove, por exemplo, que eu não acho nada bonito, mas é esse aqui, ó. Parece um 3D, né? Um quadro, como se fosse. E eu tenho também a border color. E eu posso controlar qualquer uma dessas propriedades aqui separadamente também. Beleza? Então eu tenho a border color aqui. Mais comum é você ver borda lisa, né? Reta aqui. E aí, aqui está muito grande, que eu estou com zoom, mas eu posso controlar os pixels aqui, a largura. Por exemplo, se eu quisesse uma borda de 15 pixels ou uma borda de 1 pixel, que é mais sutil, ó, muito pequenininha para a gente ver, ó, eu posso colocar aqui. Beleza? Então, essa parte aqui controla no Box Model esses trechos aqui. Então, o conteúdo é as larguras, padding é a propriedade padding mesmo, border é a propriedade border e margem é a propriedade margem aqui. Beleza? Então, eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Um abraço.